Com o médico Paulo Salustiano, ele que vai mostrar como substituir, então, alguns alimentos que muitas vezes causam intolerância alimentar. É isso mesmo? Isso. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Antes de iniciar, Márcia, Aline, é importante vocês saberem que aqui eu coloquei o lado negro da alimentação. Eu estou vendo aqui refrigerante, leite, farinha de trigo, achocolatado, óleo. E vocês me fizeram passar por algo muito engraçado hoje pela manhã. Eu não compro isso para minha casa. Você teve que comprar para poder trazer. E eu fui no mercado pequeno. Se eu fosse no mercado grande, eu falava, pô, doutor Paulo, você comprando tudo isso? Aí eu cheguei nesse mercado, tinha uma pessoa conhecida lá no caixa. Eu falei, tem que esperar. Eu estava igual fugindo da polícia, sabe? Você ficou com vergonha de comprar as coisas, hein? Deu para comprar. Estamos aqui para mostrar para todos então, aqui. Tem salgadinho, açúcar, bolacha recheada, sal, enfim, as coisas que a gente condena, né? Sem dúvida. Se não conseguir cortar, tem que ir pelo menos diminuindo a quantidade. Diminuir. Eu falo nem diminuir a quantidade, a ideia é cortar mesmo, porque infelizmente não sabemos, mas as doenças, a alimentação errada, ela vai aos poucos lesionando alguns órgãos. E aí, infelizmente, as pessoas só começam a despertar, Aline, quando o câncer já chegou, quando o infarto, quando a pressão está alta, quando está diabetes, quando está com insuficiência renal. Mas tudo acontece através da alimentação. E o grande vilão hoje, um dos grandes vilões da alimentação saudável, principalmente a farinha branca, essa que nós temos aqui. A farinha branca contém o que nós falamos aqui, que é o glúten. Que o glúten ele tem um efeito realmente devastador. O glúten leva a depressão, leva a obesidade. Não tem como você emagrecer continuando comendo trigo. O trigo... Eu falo de um exemplo que eu acho muito bacana, que quando a gente era criança, pelo menos na minha época, a gente fazia cola com a farinha de trigo, né? Você colocar farinha de trigo e água, e depois que você cola um papel, depois junto com aquilo seca. Eu imagino que dentro da gente aquilo vai acontecer da mesma forma. Sem dúvida. Muita gente fala que não consegue aderir a uma alimentação um pouco mais saudável, não é nem só pelo sabor. Muita gente fala do custo. A gente tem que aprender, começar a fazer a conta que isso aqui também não sai barato e que a questão às vezes também não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes a gente come melhor, uma coisa também com um sabor diferenciado, mas com um tempero adequado, você consegue comer menos e por consequência, então, às vezes os valores até empatam e você fica saciado e fica nutrido, como você fala, da importância da gente comer alimentos que tragam coisas boas para dentro do nosso corpo? Sem sombra de dúvida. Eu posso falar para vocês com toda a convicção que você ingerir esses alimentos industrializados sai muito mais caro. Você optar, né, por algo mais saudável, sem dúvida, sai muito mais barato. Sai muito mais caro você, de repente, no futuro, ter que ficar numa UTI. Vários anos ali, vários meses numa UTI, sai muito mais caro você ter que ficar tomando remédio a vida inteira. Sai muito mais caro você passar a sua vida inteira sem prazer sexual, porque o alimento influencia no prazer sexual. Você tendo que tomar remédio para depressão, para pressão, para diabetes, tentativas de emagrecimento frustrados. Isso sim sai muito mais caro. Bacana, então vou começar a fazer a receita. O que você vai ensinar para nós? Inicialmente hoje vamos ensinar o leite de castanhas e o famoso leite de quinoa. Vamos começar pelo leite de castanha então? Vamos lá. Então, hoje existem substitutos do leite de vaca. E é muito simples, barato e saudável. Primeiro, o que você faz? Você coloca a castanha mais ou menos 6 horas embebida na água de coco para liberar as enzimas, liberar os fitoquímicos e para poder absorver mais. Aqui eu coloquei um copo de 200 ml de água de coco e meio copo de castanha do Pará. Certo. Jogamos tudo no liquidificador. Muito simples. Aqui não vou usar açúcar. O açúcar, né, todo mundo já sabe, leva diabetes, leva obesidade. Hoje tem substitutos para o açúcar. Hoje vamos estar utilizando aqui uva passas. Uva passas vai ser o nosso adoçante natural e saudável. A própria água de coco, às vezes, conforme o coco que você pega, ela já é docinha, né? Sem dúvida. Aqui não vai dar pico na nossa insulina, não vai levar resistência à insulina, vai evitar a obesidade e muito mais saboroso. Para essa medida de castanha, quanto de uva passa que você colocou? Mais ou menos 2 colheres de sopa de uva passa. Vou utilizar aqui também, muito interessante, a biomassa de banana verde. Que é um alimento... até já ensinou a fazer, que já comentou dela aqui. Excelente, um alimento totalmente funcional, que você pode estar utilizando em várias receitas, bolo, vitaminas, e vamos estar utilizando. É um pré-biótico, reduz triglicerídeo, reduz colesterol,
resistência à insulina. E ajuda naquela emagrece. proteção do estômago e do intestino que você falou, Isso mesmo. né? Quem pode utilizar? Todos, criança, adultos, pessoas doentes, querem prevenir doenças. Vamos colocar aqui uma colher. Mas você quer repetir a receita? Pode repetir. Panela de pressão, banana verde. Banana verde, biomassa de banana verde, castanha, água de coco. Claro que você pode também colocar frutas e misturar, E já não tá tem problema ficando uma nenhum. vitamina esse seu leite Agora, de castanhas. um pouco de canela. Aí é a gosto, né? Canela é a gosto. Homem sempre tem que fazer sujeira, né? Senão não é homem na cozinha. Agora é só bater. O que substitui pelo açúcar? Qual o melhor adoçante? Cuidado com o adoçante também. O melhor adoçante é o natural, que é a estévia. Ou você pode usar estévia, você pode usar o açúcar de coco, que eu vou mostrar para vocês. Então tem várias opções saudáveis. Aqui é um voal que você compra em qualquer loja de aviamento. Um voal, coloquei um elástico aqui, esse vai ser o meu coador natural. O que você faz com o que sobra aí? O que sobra, você não vai jogar fora, você vai usar ou para fazer uma farofa saudável na sua casa. Você coloca um pouquinho de sal do Himalaia, não sal branco. Sal branco também, Aline, você sabe que o sal branco ele passa por um processo químico e o que só sobra no sal branco é o sal propriamente dito. Tira todos os micronutrientes, minerais, vitaminas, as fibras. Então sempre optar pelo sal do Himalaia também. Quem gosta, que não se importa com a textura na boca, pode consumir assim, Não. O ideal é que você ou eu retire, tenho que coar, até porque o número de calorias vai aumentar se você ingerir a castanha e realmente coar. Aí você pode estar utilizando para fazer bolos, para jogar em cima de uma salada, ou para você usar em qualquer receita na sua própria cozinha. Um biscoitinho então, saudável, alguma coisa assim que você vai conseguir usar essa massa. Sem dúvida. E agora é ordenhar. Para quem morou aí no interior, mora no interior, né? É só ordenhar. Quando estivesse ordenhando... Vocês ordenhavam lá? Para ser caipira tem que ordenhar, ele estava falando aqui que os pais moram aqui na região. Isso aqui você tem que fazer na sua cozinha, é o que eu sempre falo para meus pacientes. Transforma a sua cozinha no seu centro cirúrgico natural. Isso aqui deveria ser realmente levado para as escolas. Qual a validade de um leite desse, por exemplo? Porque as pessoas também reclamam disso. Mas aqui a caixinha você abriu e está pronto, né? Qual a validade de um leite desse? Com quanto tempo de antecedência? Ou quanto tempo eu posso guardá-lo na geladeira, por exemplo? Isso, excelente pergunta. Você fez lembrar algo bem interessante. Aquele leite que saía da vaca ali, né, nos sítios e tudo mais, você vê que ele não dura muito tempo. Agora esse leite que nós consumimos, né, que vem nas latinhas, nas caixinhas, você pode ver que ele perdura muito tempo. Isso não é leite, ele passou por um processo chamado pasteurização. Fechado, e mesmo depois de aberto, ele fica um tempo lá na geladeira, né? Sem sombra de dúvidas, tem conservantes, tem outras coisas que nem conhecemos. Esse leite dura em média de 3 dias, 4 semanas, depende muito do clima também. Sempre manter em geladeira. Vai provar? Opa, vamos lá, com certeza. Olha a cor do leite. Não, já não precisa pôr mais nada, né? Você não precisa pôr um achocolatado, você não precisa colocar nada aqui. E muito mais nutritivo, tem gordura boa, sacia, então tira a fome, inibe a fome e super saboroso. Eu gosto do Paulo que ele toma junto, né? Claro, ele não deixa a gente tomar sozinho. Agora, e o óleo? Pelo que a gente vai substituir o óleo? Sim, o óleo eu falo que é o grande vilão da culinária hoje. O óleo, tanto óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, são óleos que quando você esquenta ele na sua panela em casa, ele se transforma na gordura do mal, que é gordura trans, que é igual a obesidade, que entope a artéria, que leva sangue para o cérebro, levando AVC, levando derrame, que leva a infertilidade, que leva a disfunção sexual, pressão alta, enfim, ele traz um transtorno metabólico. Então os óleos... deixando o povo preocupada. Você gostou mesmo, Aline? É bom, uma delícia, eu tô tomando. Os únicos óleos que não se transformam em gordura trans é o óleo de coco, óleo de babaçu
e óleo de palmiste. E algo tremendo na culinária que eu quero passar para vocês é uma manteiga chamada ghee. Ghee não é uma manteiga comum. A ghee é uma manteiga que ela é uma manteiga indiana, que ela passa por um processo chamado clarificação, onde tira tudo que não presta na manteiga e o que só sobra é o lado bom. E ela é feita do quê? Ela é feita da própria manteiga, só que ela passa por um processo de aquecimento e retira-se só o que é bom da manteiga. Tira a lactose, tira Então, outros aproveitar produtos. o leite de uma forma que fica saudável. Super saudável. E o grande outro vilão, já falando em manteiga, que é a dúvida de todos, é a própria margarina. E isso, na hora de comprar no mercado, quem, por exemplo, mas eu não consigo ficar sem, entre a margarina e a manteiga. É difícil falar qual é o pior, mas o pior, sem dúvida, é a margarina. A margarina eu falo que foi a gordura hidrogenada. Uma artimanha da indústria alimentícia. Para que serve a margarina? Primeiro, a margarina ela serve para que os produtos perdurem muito tempo na prateleira. Um biscoito recheado ou outro produto leva margarina. A margarina nada mais é, Aline, do que tóxico. Só para você ter uma ideia, faça uma experiência na casa de vocês hoje. Pega a margarina que está lá na geladeira que eu sei, coloca ela aberta em cima da bancada da cozinha. Você pode deixar meses e anos que não vai apodrecer. Para você ter uma ideia, é o melhor repelente que existe. Só passar na pele que nem mosquito chega, nem barata chega perto. Claro que nem passa na pele porque absorve também, tá? Eu tô brincando. Mas é tóxico. Isso aqui, nossas crianças estão se alimentando, acordam pela manhã, é pão, margarina, café com leite e vai para a escola. E não sabem que a doença começa lá, que a osteoporose começa na infância, que a placa de gordura está começando na infância, que o câncer hoje, que é comum em jovens hoje, começa através da alimentação. E isso nós temos que mudar. Eu fico muito feliz quando minha filha hoje, eu levo ela para o mercado, ela faz as melhores opções, as melhores escolhas. Ela fala, papai, eu quero melancia, eu quero maçã, eu quero fruta. Tem que oferecer comida, tem que né? oferecer. Você está mostrando aí uma coisa, esses macarrões de cozimento rápido, que tem criança que adora. E tem gente que faz isso no almoço, janta, meu filho come só tal, né? Tem até uma marca que virou sinônimo, né, para esse tipo de macarrãozinho. E as pessoas comem isso como se sempre, né? Enfim, que é fácil, é muito rápido de fazer, mas a gente vê crianças consumindo em grande quantidade. Sem dúvida, é o que eu pergunto aos meus pacientes, ou às mães dos meus pacientes quando me procuram. Eu pergunto, qual árvore que nasce isso aqui? E aquele tempero? Que árvore? Onde nasce esse venenoso. tempero que tem aqui dentro? Aí pronto, aí você já fala tudo, Eu né? já vi gente que é viciado em comer o tempero. Cheio de glúten. Esse tempero aqui é sódio. puro sódio, é puro sal. Glutamato monossódico tem aqui. Leiam, passa a ler a embalagem. Glutamato é igual a depressão, é igual a esquizofrenia. Ela vai no neurotransmissor lá no cérebro e faz um bloqueio. Leva a insuficiência renal, leva a infertilidade, que é comum hoje no nosso meio também. E fora excesso de glúten. Muitos perguntam, doutor Paulo, nossa, eu não como mais pão simples, mas estou comendo pão integral. Pior, horrível também. Tem muito glúten. O trigo propriamente dito, o trigo de muitos anos atrás não é o trigo que comemos hoje. O trigo passou por um processo de plantação. Hoje o trigo produz em média 400% a mais de glúten do que no passado. Para garantir que cada vez o pão que é feito dure mais tempo, macio, fofinho, com aquela cara de aquela bonito na elasticidade prateleira. da massa, da prateleira. Eu falo, é a cola lá, é o grude do borracha intestino. grude. Vai acabando com o nosso lactobacilo. Hoje você tem a fécula de batata, que você pode substituir pela farinha. Hoje você tem a farinha de arroz. Você tem a fécula de mandioca. Hoje você tem a farinha da própria castanha, farinha de uva. Você pode coisas utilizar. que a gente tinha antigamente que vão sumindo. A farinha de milho, o polvilho, a araruta. Que nós chamamos temos que resgatar isso, né? Nós chamamos, existem dois tipos de carboidrato. Carboidrato simples, que aumenta a glicose, que o diabético não pode chegar perto, que leva à obesidade. E existe os carboidratos que nós chamamos de complexos. São esses carboidratos que eu estou falando. A batata doce, a batata Yacon, a mandioquinha, a tapioca. Substitua o pão que vocês compram na padaria pela tapioca. Sem dúvida vocês vão emagrecer. Eu falo, quer emagrecer? Tira glúten, tira leite, tira açúcar, você literalmente... Mas não adianta fazer a tapioca e encher de presunto e queijo, Nutella. ou de manteiga de Nutella, ou de
leite condensado, né? Óbvio que nós vamos aprender mais uma receita simples, fácil de fazer, ideal para quem não pode consumir leite ou glúten, por exemplo, né? Mas principalmente o leite aqui que a gente está falando, que é o que as pessoas às vezes já acham mais difícil de substituir, principalmente numa alimentação infantil, né? Sem dúvida. E para isso tem um substituto sensacional, que eu falo que hoje é o leite mais completo, que é o leite de quinoa. Então, você pode fazer um desmame também na criança com o leite de quinoa. E claro que o adulto também deveria e deve tomar, o esportista, enfim, para prevenção de doenças. Vamos estar utilizando aqui 2 colheres para um copo de 200 ml, 2 colheres de pó de quinoa. Você encontra hoje em qualquer loja de produtos então, a naturais. gente procura o pó, porque você tem aquela farinha mais fininha, uma farinha mais grossinha em flocos. Então, vai procurar bem fininha, o bem pó. Bem fininha, o pó mesmo, que hoje você consegue em qualquer loja. Aqui eu optei pelo cacau orgânico em pó. Não estou falando isso aqui que encontramos em mercado, por favor. Isso aqui não tem nada de saudável. Cacau orgânico em pó alcalino, que é o melhor cacau. Esse aqui, acho que 70% já é açúcar, né? Só que você pegar, você sente os grãos do açúcar cristal. Puro glúten. Vou colocar uma colher de cacau orgânico alcalino. E vou adoçar aqui com a famosa açúcar do coco. Um açúcar totalmente saudável, cheio de nutrientes e não vai levar a nenhum tipo de complicação, principalmente a obesidade. Vamos estar utilizando, a gosto, vamos colocar aqui uma colher e meia. E agora vamos colocar um copo de 200 ml de água de coco. E é interessante também, Aline, passar a informação para todos, que hoje é possível você fazer um teste avançado para saber qual alimento você é intolerante. O melhor teste de todos é um teste que é feito pela saliva, tanto de glúten, quanto lactose, quanto outros alimentos. Então é um avanço hoje no diagnóstico da intolerância alimentar. E a gente já acha esse teste para fazer em Cuiabá hoje, aqui em Mato Grosso? Sim, com certeza. Tem uma cientista, né, no Brasil. Antes nós tínhamos que mandar para os Estados Unidos, hoje tem uma cientista no Brasil, onde ela tem um centro onde ela faz toda essa análise, então ficou muito mais barato. E hoje também tem como você investigar intracelular, porque o problema todo não é extracelular, é intracelular. Então, saber se você tem uma disfunção dentro da sua célula. Eu tô falando que você já está fazendo a vitamina, né? Quer dizer, a pessoa ela pode consumir com a banana ou sem a banana, por exemplo. Com a banana ou sem a banana. Ou puro ou com a banana. Então, aqui estamos acrescentando também a banana. E agora é muito simples. Misturamos, então, a quinoa, o pó de quinoa, cacau orgânico em pó alcalino. Colocamos aqui o açúcar do coco, que é o açúcar saudável, e 200 ml de água de coco. Não aquela água de coco de mercado, água de coco mesmo, saindo, você vê ali saindo do coco, tá? E agora batemos tudo isso. Crianças, imagina o cacau orgânico tem uma concentração elevada de antioxidantes na prevenção de uma infinidade de doenças, principalmente o câncer. Por exemplo, no caso, eu não quero usar água de coco e a banana. Eu posso jogar um suco de laranja? Posso fazer essas brincadeiras aí, experimentando os sabores? O sabor não vai ficar tanto quando misturar com cacau, mas você pode colocar água mesmo. Água, que eu coloquei água de coco só para, né, dar um sabor melhor. E eu sou apaixonado pela água de coco, mas você pode usar água normal na sua casa. Ok. Eu vi que você já tomou o leite de castanha. Adoro essas coisas. Olha só esse eu não preciso coar. A cremosidade. Esse como não precisa coar. Bem cremoso. Uma vitamina, né? Isso aqui tá uma vitamina. E você não sente fome, passa o apetite, você não fica beliscando toda hora. E além de ser totalmente nutritivo. E a indicação, por exemplo, para uma refeição é o quê? Tomar 100 ml, tem uma dica também para você não exagerar? Não, claro que você tem que observar o dia, né? Os macronutrientes, qual a quantidade de carboidrato no dia, de proteínas que você vai ingerir. Você pode fazer um cálculo, mas para um alimento funcional, um alimento saudável, não tem aquela restrição como um alimento com açúcar, com carboidrato simples. Fica um shake, né? Fica um shake, saborosíssimo, Se a gente deixar mais gelada a banana, por exemplo, vira quase um sorvetezinho, né? Sem sombra de dúvidas. E eu, Aline, tenho passado várias experiências em consultório. Quando o paciente me procura, alguns dias eu peguei um caso de depressão, a paciente tomava muitos remédios, eu sentei com a filha dela e falei,
vamos optar, ela vai continuar tomando as medicações, não tira nada, apenas vamos mudar a alimentação dela. Tiramos o glúten, tiramos a lactose, orientamos em relação ao açúcar, enfim, todo o plano alimentar saudável. Ela, anos que ela não fazia uma atividade física, eu mostrei para ela que ela precisava ir para uma academia com a filha. Depois ela voltou depois de 3 meses, só com essa mudança. Outra pessoa. Agora tudo, né? Tudo. Bom, eu agradeço muito a sua presença aqui, Paulo. Muito obrigada pelas dicas, pelas orientações. Mais uma vez, um bom domingo para você, boas eleições, né? E está convidado a voltar com outras dicas saudáveis para gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Dia 18 agora, vamos dar um curso lá na nossa clínica Cozinha Sem Glúten. E semana que vem, só para crianças, Culinária Kids. Invistam na criança, nos filhos. E cozinha saudável para as crianças. E cozinha saudável para criança, dia 11 e dia 18, Cozinha Sem Glúten, sem lactose. Bacana.